irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos esclarecer alguns equívocos de interpretação, principalmente da parte de pessoas céticas, pessoas ateias que questionam a inspiração bíblica, certo? Por exemplo, tem algumas pessoas que questionam a inspiração bíblica por questões simples. Por exemplo, algumas expressões encontradas nas Sagradas Escrituras, por exemplo, dizendo que o sol parou. Por exemplo, o episódio de Josué é um exemplo. E Josué orou e o sol parou. Então, algumas pessoas acham que há um erro bíblico aqui. Então, veja, em Gênesis aqui, capítulo 15, versículo 17, diz: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Então, baseado numa passagem dessa, céticos ateus questionam que há erros bíblicos por causa disso. Então, veja, gente, não sejamos tão ignorantes dessa forma, para pensarmos assim. Então, veja aqui, em Gênesis 19, veja, Gênesis 19, 23 diz: Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, baseado nessa passagem, olha, eu já vi até irmãos evangélicos, sim, até irmãos evangélicos dizerem, claro, não são todos, porque tem muitos que, a gente pode dizer que a maioria já está atualizado, tem os conhecimentos científicos e odiernos. Então veja, mas muitos ainda estão atrasadíssimos nesse pensamento. Então alguns pegam essa passagem aqui, Gênesis 19, 20, e diz: Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então a ciência está mentindo, porque quem gira aqui é o sol, a Bíblia diz, não é a terra. Gente, vamos parar com isso, Então essa ideia do geocentrismo medieval e de que quem gira em torno da terra é o sol, gente, essa ideia já foi superada há muito tempo. A ciência aí é muita informação hoje, só que precisa estudar. Então veja, lembrando, o hagiógrafo, o escritor sagrado, não quer mostrar aqui verdade, mostrar questões científicas nesses textos que eu acabei de ler. Ele não quer mostrar isso, mas ele usa uma linguagem acessível aqui, que parte do ponto de vista da observação de quem está observando, meus irmãos. Não há nenhuma contradição aqui. Então veja, o fato da Bíblia dizer aqui que quem está, ou seja, no sentido de usar a expressão pôr do sol, o nascer do sol, olha, essa expressão nós usamos até hoje, isso é usualmente no nosso meio. Então, mas não está dizendo que é o sol que está literalmente girando. Veja, é uma figura de linguagem. Sejamos inteligentes, gente. Então, não podemos pensar dessa forma. Então aqui eu vou usar uma ilustração para que vocês possam entender. De repente, eu viajo para outra cidade, vou para a casa de algum familiar, mas eu fico me lembrando mais ou menos onde é a rua que mora, a pessoa que eu estou indo visitar. De repente, eu passo pelas casas, de repente vejo, eu vou no carro, passando na BR, exemplo, de repente passo pela casa, e eu, de repente eu olho, a casa dele é aquela casa que passou, Então o que acontece? Mas o que passou não foi a casa, porque quem estava em movimento era o carro. Ou seja, mas vamos partir do pressuposto daquilo que nós estamos observando. Ou seja, pela observação, ou seja, eu vi que aqui, quando o carro estava em movimento, a casa passou. Mas não era a casa que estava passando, era o carro. Certo? Então nós temos que ver essas questões. Então por isso que nós precisamos entender que a Bíblia não pode ser interpretada como se ler. É preciso entender o contexto, quem escreveu, por que escreveu, em que circunstância, o que ele queria dizer com isso, qual a mensagem que queria transmitir para o seu público.
Então, em que língua foi escrita, cultura, circunstâncias sociais, políticas, culturais, etc. Então, gente, é isso. Nós não podemos pegar, ler um texto e já interpretarmos de acordo com aquilo que nós concebemos, de acordo com aquilo que nós achamos. Então, veja, então não há nenhuma contradição nesse texto, certo? Então fica mais aqui um esclarecimento bíblico e desejo a todos os irmãos que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.